Antes de começarmos, respira fundo comigo. Deixa o pensamento desacelerar, deixa a alma encontrar espaço. E, se sentir paz nessas primeiras palavras, permita-se se inscrever no canal Clamor Forte, porque todos os dias Deus tem colocado em meu coração mensagens que fortalecem, levantam e reacendem a fé de quem precisa. Agora sim, vamos juntos. Aquieta teu coração agora. Deixa o silêncio dessa hora envolver a tua alma como um manto leve, porque o que Deus quer te mostrar hoje não é apenas um ensinamento, é um convite para enxergar o céu dentro do que você chama de pouco. Guarda este momento. Nada aqui é por acaso. Deus te trouxe até esta mensagem com propósito. Às vezes caminhamos carregando pesos que ninguém vê, dores que ninguém percebe, batalhas que só Deus conhece. E mesmo assim, tentamos parecer fortes, inteiros, resolvidos. Enquanto lá dentro há uma parte nossa que só quer ser tocada pelo olhar dele. E ele vê. Ele sempre vê. Ele toca onde você esconde, cura onde dói, levanta onde você acha que não serve mais. Hoje ele vai te lembrar que o céu faz muito a partir do pouco. Sabe aquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes? Muita gente olha para o milagre final, os cestos cheios, a multidão alimentada, o espanto dos discípulos, mas poucos percebem o detalhe que carrega o coração do Pai. O pão era de cevada, simples, barato, comum, o pão que ninguém celebrava. E justamente por isso, esse detalhe é tão poderoso. Deus escolhe o que o mundo despreza para começar milagres gigantes. Jesus podia fazer aparecer pão do nada, podia transformar pedra em alimento, mas ele escolheu usar o pão simples de um menino. Ele escolheu começar um milagre eterno a partir do que muitos chamariam de nada. E talvez seja assim que você se sente, pequeno, simples, invisível num mundo que idolatra grandezas. Mas Deus está te dizendo: eu valorizo o que é verdadeiro. O pouco nas minhas mãos é suficiente. Talvez você ache que tem pouco demais para oferecer, pouca força, pouco ânimo, pouca fé. Mas Deus não rejeita o que é pequeno. Ele transforma, Ele renova, Ele multiplica. Ele pega o que você acha insuficiente e faz extravasar, porque o céu nunca exigiu perfeição. Ele pediu entrega, e quando você entrega, Ele move os céus por você. Aquela criança não imaginava que seus pães se tornariam alimento para milhares. Ele só confiou, entregou, e Jesus agradeceu. Isso é tão profundo. Jesus agradeceu por algo simples. Ele valorizou o que o mundo ignoraria. Talvez você precise ouvir isso hoje. Deus não despreza o que você tem. Ele não rejeita o pouco que você oferece. Ele só espera sinceridade. Quantas vezes você desistiu antes de tentar, achando que seu pão de cevada não servia? Quantas vezes se comparou a outros e concluiu que jamais chegaria lá? E o Espírito Santo te responde: eu não te chamei para ser mais, eu te chamei para ser meu. O céu não mede grandeza como o mundo mede. O céu vê entrega. O céu vê o que ninguém vê. E se essa palavra tocar você, compartilhe. Não como quem cumpre um dever, mas como quem planta sementes. Uma mensagem pode salvar alguém que está no limite, pode reacender o fogo de quem apagou por dentro. Se Deus colocar no seu coração, envie. Você pode ser ponte para uma alma cansada hoje. Agora volta comigo para a cena. A multidão faminta, os discípulos aflitos, todos olhando para o tamanho do problema. Mas o menino olhou para o que tinha. O milagre não começou quando Jesus multiplicou. O milagre começou quando alguém confiou, quando alguém entregou. Assim também é com você. Quando a entrega vem primeiro, a multiplicação vem depois. Talvez você tenha pedido tanto por milagres e esquecido de perceber que milagres começam na fé simples. Talvez você tenha pouco, mas ainda tem fé, ainda tem esperança, ainda tem desejo de acertar.
Isso também é pão de cevada. E Deus pode multiplicar isso de formas que você nem imagina. A entrega pequena pode abrir portas gigantes. Quando Jesus ergueu o pão e agradeceu, ele ensinou que a gratidão inaugura a multiplicação. Gratidão pelo pouco atrai o muito. E quando o alimento foi distribuído, ninguém comeu pouco. Todos se saciaram. E ainda sobrou. Quando Deus move, ele transborda. Ele não dá migalhas, ele dá abundância. Ele não oferece fragmentos, ele entrega plenitude. E talvez você precise ouvir isso com urgência. Deus não quer te dar uma vida mínima. Ele não te criou para sobreviver. Ele te chamou para viver, para transbordar, para carregar paz que não cabe dentro de um peito só. Mas tudo começa na entrega, no gesto simples. No Senhor é pouco, mas é o que eu tenho. E existe mais um detalhe que revela o coração dele. Antes de multiplicar, Jesus organizou. Pediu para o povo se assentar. Colocou ordem. Porque Deus não derrama abundância onde há desordem. Ele primeiro alinha, ajusta, prepara, depois transborda. Talvez o que você chama de atraso seja apenas Deus organizando seu terreno para a bênção que vem. É por isso que eu quero que você continue comigo até o fim desse ensinamento. Deus está construindo algo em você agora. Fé não nasce em explosões, nasce em camadas, cresce no silêncio, aprofunda com o tempo. E o Espírito Santo está movendo algo aí dentro que não é emoção, é revelação. É cuidado, é realinhamento do céu para a sua vida. Muitas vezes, o problema não é a falta de recursos, mas a falta de visão. Os discípulos tinham Jesus ao lado e ainda assim não enxergaram solução. Mas o menino, com tão pouco, viu oportunidade. Ele não olhou para a multidão, olhou para o Mestre. Quando seus olhos se alinham ao olhar de Jesus, o que parecia insuficiente se torna suficiente. Talvez você esteja olhando demais para o problema e de menos para Jesus. Talvez esteja medindo sua vida pelo que não tem, quando Deus te mede pelo que já existe aí dentro. O céu não contabiliza coisas, contabiliza corações. E quando você entrega seu pouco, Deus te devolve o necessário. Às vezes força, às vezes direção, às vezes cura, às vezes coragem. Mas Ele devolve. E enquanto você deixa essa verdade penetrar na sua alma, perceba como Deus sempre trabalhou assim, usando o simples para revelar o profundo, usando o que parecia sem valor para expressar valor eterno. Não é coincidência que ele tenha escolhido um estábulo para nascer, pescadores para discipular, um menino para entregar os pães, um coração quebrantado para transformar. O céu nunca despreza o que é pequeno. O céu usa o que se entrega. Porque o reino de Deus não se ergue sobre grandezas humanas, mas sobre corações que se rendem. E talvez seja por isso que você tem sentido o Espírito Santo te puxar de volta para Ele. Não para mostrar força, não para mostrar talento, não para provar nada, mas para voltar como criança que confia, como alguém que diz: Senhor, eu não tenho muito, mas eu tenho a Ti. E essa frase muda tudo. E nesse momento, eu quero que você imagine Jesus olhando para aquilo que você carrega. O cansaço nos ombros, o medo escondido, as preocupações que tiram o seu sono, as dúvidas que tentam apagar a sua fé. Ele não vira o rosto, ele não te reprova. Ele pega tudo isso com as mãos de misericórdia e te diz: coloca isso nas minhas mãos. Eu sei o que fazer com o pouco, com o fragmento, com a parte quebrada. E talvez o que Deus mais queira hoje é te lembrar que a rendição não é fraqueza. Rendimento é força espiritual. Quando você abaixa a guarda diante dele, ele levanta você diante das situações. Quando você diz não consigo, ele responde: eu consigo por você. E a fé verdadeira nasce quando você aceita que não precisa ser forte o tempo todo, porque ele já é forte o tempo todo. Volta novamente para aquela paisagem, a multidão,
O sol quase se pondo, o cansaço nos rostos, os discípulos tensos, o silêncio profundo entre expectativas e dúvidas. E bem no meio desse cenário gigantesco, o céu decide começar por algo pequeno. 5 pães de cevada. 5. Tão poucos, tão simples, tão fáceis de ignorar. Mas Jesus nunca ignora o que é oferecido com confiança. Ele transforma o mínimo no máximo. E talvez você precise aplicar isso hoje à sua vida. Talvez o que te falta não é recurso, mas coragem para entregar. Coragem para dizer: Senhor, esse é o meu pouco. Não sei como vai ser, mas está aqui. Coragem para parar de segurar o que só te pesa. Coragem para crer que Deus não precisa da sua perfeição, Ele precisa da sua entrega. O milagre não espera o ideal. O milagre começa com o real. E se você observar, vai perceber que Jesus não multiplicou nas mãos do menino. Ele multiplicou nas mãos dele. Isso é profundo. Porque às vezes você fica frustrado achando que não consegue multiplicar nada. E é verdade, você não consegue mesmo. Porque a multiplicação não acontece na sua mão, ela acontece na mão dele. A você cabe entregar, a ele cabe transformar. É assim que o céu opera. E talvez isso explique a razão de você carregar tantas culpas, tantos pesos que não eram seus. Você tenta resolver tudo sozinho, tenta consertar tudo sozinho, tenta suprir tudo sozinho, e Deus está te dizendo: filho, filha, isso não é para você carregar, coloca na minha mão. Porque quando você insiste em segurar, você trava o milagre. Mas quando você entrega, você libera o céu para agir. Às vezes, a vida exige tanto de você que chega uma hora em que tudo parece demais. Os dias pesam, as cobranças aumentam, as expectativas esmagam. E no meio disso você olha para o que tem e pensa: isso não basta. Mas se Jesus estivesse ao seu lado agora, ele olharia nos seus olhos e diria o mesmo que disse aos discípulos: trazei-me o que vocês têm. Ele não pediu o que eles não tinham, ele pediu o que havia. E isso bastou. Porque Deus sempre começa com o que você tem, não com o que te falta. Ele não constrói milagres sobre ausências. Ele constrói sobre entregas. E é por isso que você está ouvindo esta palavra hoje. Porque Deus te trouxe até aqui para alinhar seu coração ao coração dele. Para te lembrar de que você não precisa esperar ter mais para ser usado, para ser amado, para ser levantado. Ele já está trabalhando no seu pouco agora. E quando a gente entende isso, algo muda. O coração desacelera, a alma respira, a mente encontra lugar de descanso. Porque a fé não está mais na força da sua mão, mas no poder da mão dele. O peso sai porque você percebe que nunca esteve sozinho. E é assim que Deus cura. Não só o exterior, mas o interior. Ele cura a forma como você se vê. Ele cura a forma como você acredita. Aliás, deixa eu te dizer algo importante. O pão de cevada só parece pouco aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, ele é material para milagre. Assim também é você. Enquanto o mundo olha para a aparência, Deus olha para a essência. Enquanto o mundo exige grandes feitos, Deus pede apenas coração disponível. Enquanto o mundo descarta o comum, Deus escolhe o comum para revelar o incomum. Ele é especialista em transformar o ordinário em extraordinário. Por isso, enquanto essa palavra ecoa dentro do seu espírito, permita-se olhar para a sua vida com outro olhar. Talvez você tenha dons que não reconhece. Talvez tenha força que ainda não percebeu. Talvez tenha fé que nem sabe que tem. Mas Deus sabe. E Ele está acendendo isso dentro de você agora. Não com barulho, não com espetáculo, mas com suavidade. Como quem acende uma chama pequena que logo se tornará fogo. E essa chama, quando cresce, ilumina lugares que antes estavam escuros, revela caminhos que antes pareciam confusos, aquece partes da alma que estavam frias, faz você perceber que Deus nunca te deixou.
que Ele estava ali em cada fragmento de esperança, em cada oração sussurrada, em cada lágrima silenciosa. E agora Ele está te chamando para dar o próximo passo, confiar no pouco. E confiar no pouco é aceitar que você não controla tudo. É acreditar que a mão dele é mais forte que a sua. É entregar o que você guarda com medo. É deixar que Deus toque no lugar que você esconde. É permitir que Ele olhe para dentro de você sem máscaras, sem defesas, sem medo. Porque Ele não olha para te condenar. Ele olha para restaurar. Deus não expõe para ferir. Ele expõe para curar. E essa cura começa no momento em que você entende que não precisa esconder seus pães de cevada. Você não precisa disfarçar sua fraqueza, sua dor, sua simplicidade. Porque Deus nunca pediu grandeza. Deus pediu entrega. E é essa entrega que abre o céu. É essa entrega que move o sobrenatural. É essa entrega que destrava milagres. A fé sempre começa no ponto onde você admite que sozinho não consegue. E talvez você tenha passado anos tentando ser forte, tentando não demonstrar fraqueza, tentando resolver tudo calado. Mas hoje o Espírito Santo está te dizendo: você não precisa mais lutar sozinho. Porque assim como Ele multiplicou o pão simples do menino, Ele vai multiplicar aquilo que está em suas mãos, suas forças, suas oportunidades, sua fé, sua saúde emocional, sua capacidade de recomeçar. E sabe quando isso começa? Agora. Porque o coração que se abre muda tudo. A fé que se levanta abre portas. A alma que se entrega atrai o mover de Deus. E enquanto você me ouve, Deus está recolhendo os fragmentos do que você chama de pouco e transformando em sementes de milagre. O céu trabalha nos bastidores da sua vida, mesmo quando você não percebe. E esta palavra é prova disso. Talvez você esteja passando por algo tão grande que mal consegue acreditar que Deus ainda olha para você. Mas Ele olha. Ele olha com amor, com misericórdia, com paciência. Ele olha não para te pressionar, mas para te fortalecer. Ele olha não para te exigir, mas para te abraçar. Deus não está cansado de você. Ele está te chamando de volta. E agora, enquanto essa revelação se encaixa dentro do seu espírito, eu quero te pedir algo de coração aberto, não como pedido, mas como convite. Se essa mensagem tocou você, se inscreva no canal Clamor Forte. Não para número, não por vaidade, mas para que você continue recebendo palavras como essa, para que a sua fé seja alimentada todos os dias, para que você ande em paz, direção e presença.